Segundo livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. Diz assim, versículo 3: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta de Samaria, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí de fome. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, então, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, quer dizer, se derem um pouco de comida para nós, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao anoitecer para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Não havia nenhum sírio. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram os sírios uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram, fugiram no anoitecer e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos no arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Chegando, pois, estes 4 leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram e as esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, foram e esconderam. Então, eles pararam, olharam um para os outros e disseram: Não fazemos bem, este é dia de boas novas, amém? Hoje é dia de boas novas. Repita comigo, hoje é dia de boas novas. Senhor, abre a porta da palavra. Assim como eu pedi agora, Senhor, no início, abençoa as nossas grávidas, que já estão no final da gestação. Abençoa o desenvolvimento, Senhor, o momento do parto, que possamos aqui nos alegrar com o nascimento, Senhor, desses bebês lindos que vão vir para alegrar a família e honrar o Teu nome. Em nome de Jesus, fala conosco. Abre os nossos corações para recebermos a Tua palavra, e que a Tua palavra seja acompanhada de milagres, que a Tua palavra seja acompanhada, Senhor, de sinais, prodígios, maravilhas, portas abertas, o milagre que cada um aqui precisa, que a Tua palavra traga salvação e libertação neste dia. Eu suplico no nome de Jesus. Amém? Vejam bem, toda essa história acontece em Samaria. Samaria, a cidade de Samaria, era a capital do reino do norte, um reino dividido, porque Israel, reinado por Davi, reinado por Salomão, era um reino só. Mas houve uma divisão, o reino do norte e o reino do sul. O problema é que o templo, a casa do Senhor, ficava no sul, no reino do sul, em Judá. E os reis, cada um deles, que reinava o reino do norte, eles então criaram alternativas de culto. Fizeram 2 bezerros de ouro, um na fronteira ali com o reino do sul, em Betel, e o outro lá no norte, em Dan. E disseram ao povo: agora estes são os seus deuses, adorem o bezerro de ouro, porque o temor deles é que o povo do reino do norte, indo para Jerusalém cultuar ao Senhor, acabassem então servindo ao reino do sul. E eles, então, criaram uma alternativa de culto para tirar a atenção do povo da casa de Deus. Criaram, então, um outro culto, um culto estranho, que não era adoração a Jeová. Muito bem, então o povo se afastou da casa de Deus, não ia mais ao culto. E isso houve consequências. Quais consequências? O povo do norte perdeu a cobertura, perdeu a proteção. Agora, eles não tinham mais a presença de Deus na história deles, no viver deles. Passaram a cultuar Baal e outros ídolos.
O rei, nessa época aqui, de 2 Reis, capítulo 7, é Jorão, filho de Acabe e de Jezabel. Construíram ali templos a Baal e desviaram completamente o povo de Deus. O extraordinário da história do Reino do Norte é que os maiores milagres do Velho Testamento aconteceram no Reino do Norte. Deus chama 2 profetas importantíssimos, Elias e Eliseu. E estes oram por cura, Deus cura. Oram pela multiplicação, Deus multiplica. Até ressurreição de mortos aconteceu. Era a tentativa de Deus, ali, naquele Reino do Norte, do povo se voltar para Ele, do povo buscar ao Deus vivo, verdadeiro, ao Deus Altíssimo, a Deus Jeová. Porém, os reis, os governantes, faziam de tudo para dificultar isto. Muito bem, houve uma brecha no mundo espiritual. Não havia mais a presença de Deus, o culto a Deus, a fidelidade a Deus. E essa brecha deu oportunidade ao inimigo. A Bíblia diz aqui, nesse texto, no capítulo anterior, que o rei da Síria veio e atacou Samaria. O povo estava ali dentro de Samaria, fecharam as portas de Samaria, e eu convido você a ler o capítulo 6 e 7, e há uma coisa engraçada, interessante ali. Se repete muitas vezes a palavra porta. Porta, porta de Samaria, porta. Você vai perceber que inúmeras vezes vão aparecer a palavra porta. Pois muito bem, então o rei da Síria vem e cerca Samaria. E ali ele fica por muito tempo, todo o exército da Síria. E a Bíblia vai dizer que a porta da cidade é fechada. O tema da minha mensagem é a porta de Samaria. Foi o tema que eu dei a mensagem, a porta de Samaria. Então, se passaram dias, se passaram semanas, se passaram meses, e o povo não podia mais sair, e o povo não podia mais entrar, então não chegava alimento. A comida acabou, e o povo começou a passar fome dentro das portas de Samaria. O ataque do inimigo, neste capítulo, ele é apresentado com algumas táticas do inimigo. A primeira tática do inimigo contra Samaria foi fechar a porta. A porta da cidade fechada. Agora ninguém mais saía, ninguém entrava, estavam completamente presos àquela situação. E quantas vezes nós também sofremos o problema de portas fechadas? Estamos numa situação sem saída, não temos recurso, nenhuma porta de oportunidade, nenhuma porta nova se abre diante de nós. E tudo aquilo que precisamos de Deus é que Deus nos abra uma porta. Quem precisa de uma porta aberta aqui, diga amém. Amém. Deus é Deus que abre portas. Diga comigo, Deus é Deus que abre portas. Mateus 7, versículos 7 e 8, Jesus diz: peçam e será dado, busquem e achareis, batam e será aberta. Pois todo aquele que recebe, a todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta lhe será aberta. Aleluia. Deus é Deus que abre portas. Aleluia. Irmãos, até para entrar no céu eu preciso de uma porta aberta. Até para entrar no céu. Jesus vai dizer em João capítulo 10, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Aleluia. Agora, há vezes que Deus precisa abrir uma porta para entrarmos. E há vezes que Deus precisa fechar uma porta. Portas onde nós não devemos entrar. Porque muitas vezes o diabo, para confundir, ele abre de uma vez muitas portas. E nem sempre há portas que são as portas certas. Se você entrar pela porta errada, você pode ter a sua vida arruinada. Então, quando nós orarmos,
Não ore só para Deus abrir portas, mas abrir a porta certa. Senhor, abre a porta certa e fecha as portas erradas. Não me deixe entrar pela porta errada. Eu preciso de que Deus feche portas, portas que me levem à ruína, portas que me prejudicam. E às vezes nós precisamos de portas para sair. Portas para sair de um problema, para sair das drogas, para sair de algum tipo de dificuldade. E eu preciso, às vezes, de portas abertas para entrar no novo trabalho, para entrar numa nova oportunidade. Então, hoje nós vamos orar e Deus vai abrir portas, portas certas para a sua vida. Aleluia! A primeira tática do inimigo foi fechar as portas, foi prender aquele povo. A segunda tática que o inimigo usou foi a crise financeira. Faltou pão. Não havia pão para aquele povo comer. Houve fome, escassez, surgiu desespero. E aquilo que antes era lixo se tornou luxo. A Bíblia vai dizer que uma cabeça de jumento passou a ser vendido por 10 quilos de prata. Ninguém quer comer cabeça de jumento. Mas na hora que não tem nada, uma cabeça de jumento passou a custar 10 quilos de prata. E esterco de pombo passou a ser vendido a 5 quilos de prata. As pessoas estavam comendo esterco, porque não havia comida. Você pode imaginar a situação? Você pode imaginar o valor que o dinheiro passou a ter? Aquele dinheiro já não valia mais nada. O que adiantava você ter muito dinheiro sem a possibilidade de comprar coisas boas? E o dinheiro, ele perdeu o valor quando passaram a comprar aquilo que prejudica. E Deus condena o mau uso do nosso dinheiro. Isaías, no capítulo 55, versículo 2, Deus diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me e comam o que é bom. O diabo vai criar situações na sua vida para que você venha consumir o seu dinheiro naquilo que não é bom. Mas Deus quer que você tenha recursos financeiros e saiba usar, saiba administrar, porque, irmãos, a situação melhor não é ter muito dinheiro, mas é administrar bem o dinheiro, amém? É isso que Deus quer. Deus quer que haja fartura, mas Deus quer que o seu dinheiro seja bênção e não maldição. E às vezes nós não entendemos por que certas coisas não acontecem, porque estamos usando mal aquilo que Deus nos deu. Deus quer te dar e Deus quer te responsabilizar para que você use bem. Olha o que o Salmo 37:16 diz: vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Aleluia. Gente, Deus multiplica. Deus é Deus de multiplicação. Aleluia. Deus é Deus de prosperidade. Deus é Deus de provisão. Aleluia. E Deus quer que aquilo que chegar até as tuas mãos seja bem usada para a glória do nome dele. Agora veja a terceira tática do inimigo. A primeira foi fechar as portas, trancar o povo. A segunda foi trazer uma crise financeira que gerou o desespero. E a terceira tática do inimigo atingiu a família. O auge do problema, quando não havia mais nada mesmo para comer, uma mãe come o próprio filho. Ela matou uma criança sua para comer, de tanta fome que ela tinha. Ela matou o motivo da sua alegria. Ela matou a esperança do seu futuro. Naquela época não havia seguro, não havia aposentadoria. Os filhos cuidavam dos pais já envelhecidos, e aquela mulher rompeu com qualquer possibilidade de futuro ao fazer isso. E a Bíblia diz que o rei estava andando sobre o muro e ouve a história da mulher e fica extremamente irritado. Veja, houve um ataque. E aquele cerco
do exército inimigo trouxe um prejuízo devastador àquelas famílias. E muitas vezes nós estamos sofrendo ataques e não reagimos como deveríamos. Se você percebe que sua vida, suas finanças, sua família está sofrendo ataque, é hora de reagir. Reaja! Reaja diante desses ataques. Tiago 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! É hora de uma reação. É hora de um contra-ataque, que o inimigo vai se levantar diversas vezes, vai usar outras táticas contra você, mas é hora de se posicionar com Deus, é hora de orar, é hora de jejuar, é hora de vir para o culto de oração, é hora de prostrar o rosto em terra e clamar, porque o Deus do céu ouve a oração, aleluia. Ele é chamado do Senhor dos exércitos, ele é chamado do varão de guerra, é o Deus que guerreia por nós. Só que o povo de Israel não reagiu. O povo de Israel não convocou um jejum, não buscou a Deus, simplesmente a situação foi se agravando e o povo não tomou providências diante de Deus. Quando o rei ouve o que aquela mulher diz, ele se desespera, rasga sua roupa e culpa Deus por todo o problema que estava vivendo. Ele vai dizer no versículo 31, hoje mesmo vou decepar a cabeça do profeta Eliseu. Eliseu não tinha culpa de nada, mas na hora do problema, em vez dele encarar a sua própria culpa, ele culpa o profeta e Deus pela catástrofe que viviam. No versículo 33 ele diz, essa desgraça vem do Senhor, porque deveria esperar ainda nele. Gente, era hora de se humilhar, de confessar o seu pecado, de pedir a Deus misericórdia. Mas ele não reconhece, ele não se arrepende, ele não percebe que o ataque era culpa dele, da nação. Ele não percebe que era a incapacidade dele de vencer o exército dos sírios que estava provocando toda aquela catástrofe. Agora, veja bem, no momento que ele ameaçou a vida de Eliseu, Deus virou a história, porque tem um momento que Deus vira a página. Tem um momento que Deus vira a página. Deus não virou a página de Israel, porque aquele povo não buscava Deus, mas havia um homem em Samaria que orava. Havia um homem em Samaria que era fiel a Deus. E por causa deste homem, Deus vai virar a página. Aleluia! A ameaça contra a vida de Eliseu foi ouvida no céu. E quando a vida do homem de Deus, quando a vida da mulher de Deus está em perigo, Deus age, aleluia. O que Deus vai fazer por amor a você. Diga isso à pessoa que está ao seu lado, o que Deus vai fazer por amor a você, aleluia. Isaías 54, 17 diz, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, aleluia. É Deus comigo, é Deus guerreando por mim, aleluia, Deus advogando a tua causa, Deus entrando nesta situação por amor a você, aleluia, aleluia. E aí Deus se antecipa ao problema. O rei manda um mensageiro à casa de Eliseu. Ele convida o capitão dos exércitos e ele se conduz até a casa, a Bíblia vai dizer ali, a porta de Eliseu, determinado a matar Eliseu. Mas Eliseu recebe uma palavra fresca do céu. E aí ele diz aos homens que estão na sua casa, vocês ouvem os passos? Aí está vindo o rei para me decepar a cabeça. Deus estava já agindo antes da chegada do rei, lhe dando escape, porque Deus se antecipa. Deus não perdeu o controle da situação.
Deus não perdeu. Deus já tem a resposta preparada. Aleluia. Deus já tem a solução. Antes que o problema surgisse na sua vida, Deus já havia preparado escape. Veja, do capítulo depois, o capítulo 8 do segundo livro de Reis, vai contar a história da mulher de Sunem. Aquela mulher, ela faz uma casa para Eliseu, o profeta Eliseu, próximo ao muro. E aí, ela não tinha filhos. E Eliseu pergunta, em gratidão, o que posso fazer? E aí, o servo de Eliseu diz, ela não tem filho, o marido dela é velho. Já viu que ele era meio fofoqueiro. E aí, Eliseu chama a mulher, ora por ela tem um filho. Depois ressuscita o filho dela. Depois, no capítulo 8, nós vamos descobrir que antes da fome, Eliseu chama aquela mulher e diz, vai vir uma fome para Samaria. Saia, se retirem, se proteja. E depois esta mulher vem e recupera todos os seus bens e a sua terra. Veja que Deus já sabia. Deus protegeu, Deus já tinha solução. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas Deus não perdeu o controle da situação. Ele já tem resposta, aleluia. Deus é Deus de solução, Deus é Deus de resposta, aleluia. Veja que a porta da cidade de Samaria estava desprotegida, mas a porta da casa de Eliseu estava protegida por Deus, aleluia. Deus guarda a porta da minha casa. Repita, confesse isso comigo pela fé. Deus guarda a porta da minha casa. Lembra lá de Atos, de Êxodo capítulo 12, na Páscoa havia um sinal, aleluia, um sinal na porta. Eu não sei quantos demônios passam em frente à tua casa, mas não podem entrar, porque Deus guardou a porta da tua casa, aleluia, glória a Deus. Nessa história, a Bíblia mostra que Deus guardava a porta da casa de Eliseu. Então o rei chega. Quando ele chega, Eliseu se levanta e diz a ele, assim te diz o Senhor, amanhã, por volta desta mesma hora, na porta de Samaria, haverá fartura. Uma medida de farinha por uma moeda de prata. Aleluia. Lembra da cabeça de jumento? 50 quilos. Agora, gente, haveria farinha para uma semana, uma família comer uma semana, por apenas uma moeda de prata. Aleluia. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Deus pode mudar a situação em 24 horas. Aleluia. Deus pode mudar esta situação em 24 horas. Aleluia. Deus está trabalhando pelo teu amanhã. A profecia foi amanhã. A esta hora vai haver fartura na tua casa, na tua mesa. Aleluia. É uma mudança radical, mas Deus trabalha pelo meu amanhã. Deus trabalha pelo seu amanhã. Aleluia. Agora, a incredulidade impede você de viver a promessa, a palavra de Deus. O Jorão, o rei, não estava sozinho, ele estava acompanhado do capitão do exército. E a Bíblia vai contar, no versículo 2, 7:2, no finalzinho do 2, vai contar que o capitão ouve a palavra do profeta Eliseu e diz, ainda que o Senhor abra as janelas do céu, seria impossível. Eliseu responde a ele, você verá com os teus olhos, mas não comerá coisa alguma. Cuidado com aquilo que você afirma. Se você não tem uma palavra de fé para dar, não diga nada, porque os céus ouvem. Veja, Deus nos responsabiliza a crer. Deus deseja que nós respondamos a sua palavra, as suas promessas, com fé. E aquele homem declarou a sua incredulidade. A nossa incredulidade, ela retarda ou impede as bênçãos de Deus. Jesus disse ao pai do epilético, tudo é possível ao que crê.
Jesus disse a Marta, se creres, verás a glória de Deus. O anjo disse a Maria, nada é impossível ao Senhor, aleluia. O nosso Deus é poderoso. Não importa o tamanho do problema, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus tem saída, Deus tem resposta, Deus tem milagre para a sua vida, aleluia. Creia no agir de Deus. A sua vida, ela não pode responder às circunstâncias, ao quadro, à situação que você está vivendo. Ela não determina quem você é, ela não determina o seu futuro. Quem determina o teu futuro é Deus. Amém. Aleluia. As coisas podem estar difíceis, você no momento não vê saída, mas Deus continua todo poderoso e Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Veja que para aquele capitão o problema era grande demais. E aquilo que Eliseu profetizou era impossível de acontecer. Para ele não havia saída, não havia solução. Mas Deus é especialista em reverter o irreversível. Deus é especialista em resolver o insolucionável. Deus é especialista em trazer solução, aleluia. É Ele que orienta, é Ele que dirige, é Ele que abre porta, é Ele que envia recursos, é Ele que levanta ajuda, é Ele que restitui, é Ele que cura, Ele é o Senhor da nossa vida, aleluia. Quantos aqui já viveram milagres do Senhor? Levante a mão. Aleluia. Quantas vezes tenho visto o Senhor entrar com cura na vida do meu marido, meus filhos, minha família, aleluia. Quantas das vezes eu vi Deus prover assim no momento que não havia nada. Quantas vezes Deus nos orientou para algo que na hora não entendíamos, mas depois fomos ver o agir de Deus. Deus trabalha por aqueles que Deus continua agindo, aleluia. Busque ao Senhor e você vai viver milagres. É maravilhoso, aleluia. Gente, quem já recebeu milagres do Senhor, não se acostuma a viver uma vida mediana. Não se acostuma mais a viver uma vida igual aos demais, porque nós não somos igual aos demais. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, aleluia. Eu quero te encorajar hoje a crer em coisas grandes, em coisas maiores, no sobrenatural de Deus. E eu espero que você não reaja como aquele capitão. Terceiro, Deus trabalha por detrás dos bastidores. Gente, tudo aquilo estava acontecendo dentro dos muros de Samaria, a porta da cidade trancada. Porém, eu descubro nessa história que Deus usa pessoas e circunstâncias que você não vê. Deus está trabalhando por detrás dos bastidores. Você não precisa ver para crer. Você não precisa saber, você não precisa sentir, você não precisa ouvir, mas Deus está trabalhando a teu favor, aleluia. Eu posso te garantir hoje, Deus está agindo a teu favor. A Bíblia vai dizer que haviam 4 leprosos fora das portas de Samaria. No versículo 3, a Bíblia diz: 4 leprosos estavam fora da porta de Samaria, os quais disseram uns aos outros: por que permanecemos aqui até morrermos? Vamos até ao acampamento dos sírios. Se eles nos derem um pouco de comer, viveremos. Se nos matarem, simplesmente morreremos. Pelo menos a gente morre mais rápido do que a gente está sofrendo aqui. E aí os 4 concordaram, e é interessante haver 4 ali, não é? Algumas pessoas, ao pregar, dizem que é uma dos 4 evangelhos, não sei, mas eram leprosos. E é interessante isso. Deus usa 4 leprosos, porque, irmãos, Deus usa exatamente aquilo que ninguém espera. Deus usa os improváveis. Eu não sei se você é um improvável, mas eu tenho certeza que eu sou. E Deus me usa, amém? Deus usa gente iletrada, analfabeta. Deus usa gente pobre. Deus usa gente baixa, Deus usa gente grande, Deus usa magro, Deus usa gordo. Uns são, uns não são, mas Deus usa, aleluia. Deus quer te usar.
E ali Deus vai usar 4 leprosos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 28, diz: Deus usa os que não são para confundir os que são. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu vejo na Bíblia Deus usando a prostituta Raabe. Eu vejo na Bíblia Deus usando uma menina, uma criança, na casa do capitão lá da Síria. Eu vejo na Bíblia a filha de Faraó, que Faraó havia ordenado a morte das crianças. E a filha do inimigo, a filha deste Faraó, é quem resgata um bebê e cuida dele. Veja se Deus não faz coisas de uma forma completamente alheia à nossa razão. Aleluia. Deus está trabalhando contra a razão. Deus tem o seu método de agir. Aleluia. E Deus ali vai confundir os inimigos. Os 4 leprosos, então, estão se dirigindo até o acampamento dos sírios. Eles estavam de maneira confortável, tinham levantado tendas, tinham levado até joias, havia roupas, ouro, prata, numa guerra, mas já estavam há tanto tempo que foram trazendo coisas, e estavam acampados ali, dessa forma. Mas enquanto aqueles 4 leprosos andavam, eu quero que você imagine comigo 4 homens debilitados pela lepra caminhando. O caminhar deles não era um caminhar forte, era um caminhar também difícil, debilitado. Mas enquanto eles caminhavam, Deus colocou megafones naqueles pés, porque os sírios, no acampamento, começaram a ouvir um som muito forte. Bum, bum, bum. Que som é esse? Que som é esse? Esse é um som de um exército. O povo de Samaria conseguiu. Eles foram alugar um exército egípcio, alugar um exército de outras nações. Veja, é muito som. É muitos soldados que estão vindo contra nós. O que vamos fazer? Corramos, fujamos. E eles saíram desesperados pelo som que ouviram. E a Bíblia diz que eles foram largando as roupas pelo meio do caminho e foram fugindo e deixaram tudo. Quando os 4 chegaram, viram roupas, viram joias, cataram prata e ouro, até esconderam para si, não sei para que esconder, não tinha ninguém ali, a Bíblia diz, e não havia ninguém mais no acampamento. Mas sabe quando você pega uma coisa que não é sua, vamos esconder. Esconderam joias, ouro, eram leprosos, mas estavam escondendo para o amanhã, a expectativa deles do amanhã, de serem ricos. E aí, a Bíblia Sagrada diz que até os cavalos e os jumentos foram deixados para trás. Gente, se eu fosse fugir de alguma coisa, eu ia correr para ir a cavalo. Deus não permitiu. Deixaram cavalos, deixaram jumentos, e aqueles 4 leprosos começaram a comer, e comeram muito, satisfizeram a fome. E aí um deles olha para os outros e diz: não fazemos bem, porque hoje é dia de boas novas, aleluia. Eu quero afirmar para você, hoje é dia de boas novas na tua vida. A palavra de Deus é boas novas, a palavra de Deus é boas notícias, a palavra de Deus gera milagres, aleluia. A palavra de Deus traz a resposta que eu preciso, aleluia. E o interessante é que o exército sírio ouviu todo aquele barulhão, mas em Samaria ninguém ouviu nada. Em Samaria eles não viram nada, eles não ouviram nada, eles não sabiam de nada, porque Deus, quando trabalha por você, você não precisa saber, mas Deus está trabalhando, aleluia. Enquanto eles dormiam, Deus estava providenciando saída para eles. Irmãos, eu vejo aqui a importância dos pés daqueles 4 leprosos, como Deus operou um milagre através do andar deles. Deuteronômio 11, 24 é uma palavra profética para os seus pés. Eu quero que você tome posse disto, porque Deus quer abençoar os seus pés. Deuteronômio 11, 24 diz:
todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, aleluia. Pés na Bíblia são pés de avanço, pés de homens e mulheres de Deus na Bíblia, são pés de conquista, são pés também de bom testemunho. A Bíblia diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, são pés de bom comportamento. Os seus pés são tão importantes para Deus que Jesus lavou os pés dos discípulos, aleluia. E olha o que a Bíblia diz em Romanos 16, 20, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés, aleluia. Seu pé traz bênção, seu pé é instrumento de Deus. Deus quer abençoar o meu pé, aleluia. Gente, enquanto aquele povo em Samaria dormia, Deus estava usando os pés daqueles leprosos, trazendo todo aquele barulhão. Deus estava providenciando o que eles precisam. Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. É o desejo de Deus que amanhã surja a resposta, a solução para o seu problema de hoje. Deus está trabalhando pelo seu amanhã. Deus abençoa o seu amanhã. Eu quero abençoar o seu amanhã. O seu amanhã vai ser um amanhã fértil. O seu amanhã vai ser um amanhã de colheita. O seu amanhã vai ser um amanhã de milagre. O seu amanhã vai ser um amanhã de cura. O seu amanhã vai ser um amanhã de porta aberta. Aleluia. Aleluia. Deus abençoa o seu amanhã. Deus tem promessas para o seu amanhã, aleluia. E aí no 7, versículo 16, a Bíblia diz, então saiu o povo de Samaria, agora a porta não está mais fechada, porque Deus abriu a porta da cidade, aleluia. Deus abriu a porta da cidade. Vocês lembram que lá no Novo Testamento, em João capítulo 4, Jesus chega até a porta de Samaria, ele para num poço, há uma mulher que chega para pegar água, Jesus fala a ela a respeito da água viva, Jesus conta a história da vida dela, e se identifica e diz, eu sou o Messias. Aquela mulher sai, e como os pés daqueles 4 leprosos, eram os pés agora de alguém que tinha boas novas para comunicar. Ela entra em Samaria, uma cidade perdida, uma cidade que tem fome, como o pastor Gelson tem uma mensagem tremenda. Samaria tem fome, Samaria tem sede, e Samaria precisa de um avivamento. É aqui, segundo Reis capítulo 7, depois ele prega em João 4, e depois em Atos capítulo 8. Nunca esqueci essa mensagem, aleluia. Aquela mulher entra e fala de Jesus, e muitos ali se convertem. Deus abriu a porta da cidade de Samaria. Eu quero que você profetize para você mesmo, Deus vai abrir a porta que eu preciso. Deus vai abrir a porta. Agora diga boas novas para a pessoa que está do seu lado. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai abrir a porta para você. Eu profetizo na tua vida, Deus vai abrir a porta para você. A porta que você precisa, Deus vai abrir. Não importa que porta seja, aleluia. Deus vai abrir a porta que você precisa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então diz o versículo 16, então saiu o povo e saqueou o acampamento do inimigo. Pegaram ali muita comida, pegaram ali as vestes, pegaram o ouro, a prata, as joias. Porém, no versículo 7, a Bíblia diz, o rei pôs o capitão, o mesmo capitão, encarregado da porta de Samaria. Interessante isso, porta de novo. Colocou o capitão como responsável da porta de Samaria. E o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Vocês lembram do que Eliseu disse a ele? Você vai ver com os teus olhos, mas não vai comer nada. Veja, Deus cumpriu a palavra de bênção e Deus cumpriu a palavra de maldição. E Deus espera que hoje o seu coração seja um coração para receber a bênção, um coração de fé, aleluia. Veja,
Deus nos responsabiliza como reagir à sua palavra. Deus espera que você reaja com fé, crendo nele, no caráter dele, no poder dele, nas promessas da sua palavra. E Deus nos responsabiliza para sermos proclamadores de boas novas. Precisamos anunciar quem Deus é. Precisamos anunciar que Deus é poderoso para prover, que Deus é milagroso, poderoso para salvar. Aleluia! Deus quer salvar nossa parentela. Deus quer salvar os nossos colegas de trabalho. E eu e você temos a responsabilidade de falar das boas novas do Evangelho.